Bom, agora vamos falar sobre circuito RC, circuito resistivo capacitivo. O circuito RC é o tipo de circuito em que há a associação de um resistor e um capacitor em série. Tal circuito é implementado para o controle de tempo de carga e descarga do capacitor. Tranquilo? Então vamos lá, aqui a nossa imagem 1. Beleza? Eis o circuito RC propriamente dito, um circuito que permite a gente controlar o tempo de carga e descarga desse mesmo capacitor. Tranquilo? Bom, a gente tem aqui a nossa fonte de tensão de 12 volts, né? A gente tem em série um capacitor de 200 microfarads, né? Em série com um resistor de 100 ohms. A gente tem disposto aqui no circuito também uma chave, né? Uma chave SW1 de duas posições. Posição 1, né? Ela vai conectar o nosso circuito à fonte de alimentação, né? E vai fechar o nosso circuito. E quando ela sair, que for para a posição 2, é uma posição de curto-circuito, né? Para poder efetuar o descarregamento do capacitor. Então, na posição 1, o capacitor se carrega e na posição 2, ele se descarrega. Bom, aqui nesse circuito RC, a gente vai ter uma constante também chamada de constante RC, que também é conhecida como tal, essa letrinha grega aí, tá certo? Esse T estilizado. Essa constante RC nada mais é do que a multiplicação entre a capacitância e a resistência do resistor, que está em série ali. E essa constante RC vai dar para a gente um tempo, né? O tempo tal. Vamos fazer aqui, ó. A gente vai ter que a constante RC, nesse caso, vai ser igual a 200 vezes 10 elevado a menos 6, né? Que é micro, que multiplica 100. A gente vai ter como resultado aqui 0,02 segundo, tá certo? Então, o tempo é dado em segundos. Ou a gente coloca ali em notação científica, né? 1, 2, 3, a gente vai ter 20 milissegundos de constante RC, que é a mesma coisa, né, do número tal. Beleza? Bom, o que esse número tal vai dar para a gente é o tempo de carregamento, né? A gente vai deduzir, né, o tempo aproximado de carregamento e de descarregamento do capacitor. Então, aqui, o TC é tempo de carregamento e TD é o tempo de descarregamento. Beleza? E tanto o TC quanto o TD, eles são iguais, tá certo? Então, o TC, que é igual ao TD, vai ser igual 5 vezes o tal. Quem é tal, a gente acabou de calcular, né? 20 milissegundos. Então, esse tempo de carregamento, que é igual ao mesmo tempo de descarregamento, vai ser 20 vezes 5, né? Então, a gente vai ter aqui 100 milissegundos, tá certo? Como o tempo necessário para que o capacitor se carregue, né? Iguale a tensão da fonte a ele associada, lembrem-se disso. Então, é o tempo para que o capacitor atinja o V máximo, que a gente vai ver no gráfico aqui daqui a pouco. E uma vez ele carregado, né, atingir o V máximo, para ele se descarregar, quando a gente mudar a chave de posição, colocar na posição 2, gerando o curto-circuito para ele poder descarregar, ele vai ter o mesmo tempo de descarregamento igual de 100 milissegundos. Agora, se eu te perguntar aqui o tempo total, né, que seria o tempo total de ciclo, carregamento e descarregamento, a resposta aqui, ó, vai ser 200 milissegundos, tá certo? Então, a gente não pode confundir. Uma coisa é o tempo de carregamento do capacitor, né, vai passar 100 milissegundos. Para descarregar, mudando a posição, colocando na posição 2 da chave, vai ser mais 100 milissegundos e o tempo desse ciclo completo é 200 milissegundos. Então, a partir disso, a gente consegue fazer o gráfico de carga e descarga desse capacitor, tá certo? Vamos aqui agora para esse gráfico aqui, para essa segunda imagem da direita. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem no eixo Y, aqui, né, que é o da vertical, né, a escala de tensão, né, a amplitude
do nosso sistema ali em termos de tensão, que a gente poderia marcar de 2 em 2 aqui, né? A nossa fonte lá não é 12 volts, então aqui seria 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts, está vendo aqui? Nesse ponto. E aqui no eixo X, na horizontal, a gente vai ter o passar do tempo, né? Bom, quem é tal, que a gente calculou 20 milissegundos, olha o tal aqui. Então, cada quadradinho desse aqui vai representar 20 milissegundos, né? 2, 4, 6, 8, 10, né? 2, 4, 6, 8, 10 também. Então, a gente tem um ciclo completo aqui, né? O lapso de tempo completo de 200 milissegundos. Então, tal está aqui, ó, 20 milissegundos. Então, cada quadradinho desse vai ser 20 milissegundos. 100 está aqui. 100 milissegundos está aqui, ó, exatamente. É o TC ali, tá vendo? Que é o tempo de carregamento. A partir daqui, para o tempo de descarregamento, vão passar outros 100 milissegundos. Porém, a gente coloca aqui, ó, que é o tempo de ciclo completo, 200 milissegundos. E, obviamente, começando em 100 milissegundos, indo até 200, a gente vai ter os mesmos 100 milissegundos. Beleza? Bom, o gráfico de carga do capacitor, ele não é linear, né? Ele é uma função exponencial, por isso que ele tem esse formato, né, de uma ondinha. Bom, então está aqui marcado em vermelho, né, como o capacitor ele vai igualar, né, a tensão da fonte a ele acoplada ao longo do tempo. Olha como ele vai carregando com o passar do tempo até que ele atinge o Vmax. O Vmax é o ponto, né, no espaço de tempo onde ele iguala a tensão da fonte a ele acoplada. E se a gente chegar nesse ponto aqui, mudar a chave para a posição 2, aí ele vai começar a descarregar. Você consegue ver que é o inverso lá? A gente vai ter aqui que tal o momento em 20 milissegundos, o capacitor vai atingir de uma forma bem rápida aproximadamente 63% do valor da fonte. E desse tempo em diante, né, para que ele consiga atingir, né, se igualar, né, também de forma aproximada ao valor da fonte, a gente vai ter mais 4 vezes esse tempo, né, que no total vai ser 5 vezes tal. Então, por isso que o nosso tempo de carregamento é 100 milissegundos. Então, vai passar 5 vezes esse tempo tal até ele atingir ali o valor aproximado da fonte. Uma vez que ele está carregado, para descarregar, ele vai atingir de forma bem rápida, né, no espaço de tempo de 1 tal, 37% do valor da fonte. Né, ele vai se descarregar bem rápido. E a partir daqui em diante, para que ele se descarregue completamente, vão se passar mais 4 tal. Por essa razão que o tempo de descarregamento é igual também, né? 5 vezes tal. E aqui a gente consegue traçar o nosso gráfico de carga e descarga do capacitor. Tranquilo? Lembrando, a tensão, a fonte acoplada nesse circuito, nada tem a ver com controle de tempo, né, de carga e descarga. A única coisa que ela vai interferir aqui é na amplitude, né? A quantidade de carga que o seu capacitor vai adquirir, tá certo? Poderia ser uma fonte de 5 volts, de 16. A nossa constante RC é dada exclusivamente pelos valores do resistor e do capacitor. Beleza? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.